Começa agora, Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Dileto e amado ouvinte, na presença dos anjos, queremos cantar nesta manhã de terça-feira os louvores de Deus e elevar as nossas preces de gratidão pelo dom de nossas vidas, pelo dom das nossas atividades e também agradecer a Deus pelos sofrimentos, pelos tormentos, pelos desafios que nós enfrentamos todos os dias. Quem não tem provação neste mundo? Quem não passa pelo cadinho da humilhação neste mundo? É preciso que tenhamos esta consciência conjugada com uma paciência orante para superar as dificuldades que a vida nos surpreende com elas. Todos nós passamos por estas provações, ninguém fica sem as provações. E acontece que nós, às vezes, não somos capazes de aprender com elas e com elas louvar a Deus. Uma das maneiras mais brilhantes da nossa espiritualidade cristã é aprender a louvar a Deus pelos sofrimentos. Às vezes a gente pede demais, nós ficamos pedindo, suplicando, murmurando, clamando, mas nós esquecemos de agradecer. Agradecer a Deus até mesmo pelas provações. Olha como que Jesus teve um comportamento bonito, pedagógico e que nos ensina muito. Na cruz, ele louva a Deus. Pai, em tuas mãos eu entrego a minha súplica, a minha vida. Cristo entregou ao Pai a sua dor de maneira orante. Nós ainda somos muito marcados e condicionados pelo pecado original, que infestou a nossa vida com esse fechamento que nós chamamos de sarce, é a carne. A carnalidade nos fecha para a luz e nos aprisiona nas trevas. Infelizmente é assim. Lembra, prezado ouvinte, daquela passagem bonita da cura dos 10 leprosos? Somente um volta para agradecer. E aquele que volta é um pagão, que não conhecia a Deus, que não tinha intimidade com a palavra de Deus, não conhecia as Escrituras, e ele volta para agradecer a Jesus. E Jesus pergunta, mas não foram 10 os que foram curados? Nós precisamos aprender muito no dia a dia da nossa vida a sermos humildes na oração. Nós precisamos louvar a Deus também pelos sofrimentos. Eu sei que é difícil, como ouvi nesses dias alguns áudios de pessoas de diferentes lugares do Brasil, perguntando o que eu faço com meu filho viciado em drogas, que já foi internado 3 vezes, e a última vez agora, no 4º mês, ele disse que não precisava mais da casa de recuperação, mas já caiu de novo. Que tristeza, né? Outros que ligam, bispo, reza pelo meu filho casado há tão pouco tempo, ainda não tem 1 ano de casado, já está a separar da esposa por dificuldades, por falta de paciência, por falta de amor, por falta de fé, etc, etc. Outra que clama pelo sofrimento, por exemplo, de ver um filho, uma filha caindo na prostituição, outros caindo na prática do homossexualismo, e por aí vai. Sem contar os que pedem oração pelo filho, pela filha que está com depressão, já tem 3 meses dentro do quarto, não sai mais de dentro do quarto, se tornou uma pessoa mergulhada nas trevas da depressão. É muito sofrimento. Mas eu quero dizer para vocês que passam por essas tribulações, que a gente não pode desesperar diante dos problemas, mas nós devemos louvar a Deus por eles. Eu acho que é um caminho bonito, é um caminho que nos ajuda realmente a viver a nossa fé
de maneira profunda e testemunhal. Louvar a Deus, agradecer a Deus pelo sofrimento, começar a louvar a Deus por esta dificuldade, por esta barreira, por esta provação que você não vê possibilidade de superá-la. E a gente começa a louvar a Deus em cima disso. Outro dia eu dizia para um sacerdote que está com tantos sofrimentos, com tantas provações, perseguições, e eu dizia a ele, comece a louvar. Em vez de ficar pedindo, murmurando, reclamando, pensando que Deus esqueceu da gente por causa do problema, vamos louvar a Deus. Obrigado, Senhor, por esta provação, porque sem a tua graça eu não darei conta de vencer. Começa a louvar, porque o louvor em cima da dor, ele traz ao nosso coração a humildade, que é o que nós precisamos. Gente, a humildade é fundamental. Eu ainda não sou humilde, quero ser. Falo da humildade aqui no programa, mas primeiramente para mim. Tudo que eu falo aqui no programa é para mim, porque eu sou bem pior do que você que me escuta. Porque eu precisava já estar num grau de ascendência espiritual enorme, e não estou. Vivo ainda amarrado às minhas misérias, atrelado às escuridões da minha vida, das dificuldades, da falta de humildade, da falta de mansidão. São tantos entraves que nós temos, mas a gente precisa aprender a louvar a Deus nas angústias e provações. Vamos fazer isso? Você que está passando por grandes dificuldades, doente, sofrido, com tantos problemas na sua família, no seu trabalho, faça hoje um dia na presença dos anjos de louvor a Deus pelas provações da sua vida, e você vai perceber o quanto Deus vai agir e vai te dar direção naquilo que você precisa fazer. Vamos à palavra de Deus. A liturgia desta terça-feira nos apresenta a antífona de aclamação ao Evangelho extraída da primeira carta aos Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo o Senhor. E aí você tem aquela pessoa ignorante, que tem uma tendência grande ao ateísmo, e uma ignorância imensa acerca da religião, que vem dizer para a gente que Deus não merece o meu louvor porque Ele me deixa sofrer. Quantas vezes já escutei isso? Se Deus existisse, não teríamos tragédias como essa. Se Deus fosse bom, não deixaria que acontecesse isso na minha vida. Gente, as misérias que acontecem na nossa vida, as catástrofes, as fatalidades que acontecem na vida não são queridas por Deus. Elas são frutos do pecado ou do dinamismo da vida, onde as pessoas às vezes prejudicam as outras. Eu não posso culpar a Deus pelo câncer que levou minha mãe à morte. Eu não posso culpar a Deus pelo AVC que levou meu pai à morte. Eu não posso culpar a Deus porque uma filha que cuidava da mãe morreu e deixou a mãe idosa sozinha. São as realidades da vida. Nós não podemos culpar a Deus por isso. Nós precisamos sim, pela nossa fé calcada na humildade de Cristo, louvar a Deus pelos sofrimentos e tirar lição deles. Cada sofrimento tem uma lição a nos dar. Nós podemos aprender com os sofrimentos. E eu fico tranquilo em dizer isso para você, porque eu particularmente tenho aprendido com o sofrimento e tenho ouvido testemunhos maravilhosos de pessoas que aprenderam com o sofrimento, que se tornaram melhores, mais afáveis, mais orantes, depois que fizeram uma leitura dos seus sofrimentos a partir do sofrimento de Cristo. Que a cruz dele nos ensine a carregar as nossas.
Pai Santo, Deus de bondade, nós te adoramos nesta manhã e queremos te agradecer por tudo na nossa vida. Te agradeço, Senhor, juntamente com o ouvinte que ora comigo neste momento, por todas as bênçãos que têm sido derramadas em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada ouvinte do programa Oração da Manhã, nas fazendas, nos sítios, nas cidades, aqui no Brasil, fora do Brasil. Quero te louvar, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que ora em cada manhã conosco através deste programa. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dessas pessoas, tão maravilhosas, tão abençoadas, que começam o dia orando, louvando, agradecendo. E hoje eu te peço, Senhor, para mim e para cada ouvinte do programa Oração da Manhã, ensina-nos a ter paciência e a te louvar pelas dores e provações da vida. Amém. Pela intercessão dos santos anjos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu